Olá pessoal, eu sou o professor Milton e essa é uma série de vídeos introdutórios para a gente aprender a criar aplicativos usando a ferramenta MIT App Inventor, certo? Então, nesses dois primeiros vídeos a gente vai pegar uma parte um pouquinho mais teórica antes de colocar a mão na massa, certo? Então, nós vamos entender rapidamente aqui o que é um algoritmo. Um algoritmo pode ser definido como um conjunto finito de regras e instruções para a resolução de um problema. Pensando no nosso dia a dia, dois exemplos aqui que nós podemos exemplificar como algoritmo é uma receita e dois, as direções aqui que o GPS nos dá para chegar até um lugar, certo? Então, um exemplo de receita aqui, pé de moleque, ele vai mostrar para você o que fazer. Aí uma panela de fogo médio, coloca amendoim, blá blá blá. Passo 2, faça isso, isso e aquilo. Passo 3, passo 4, e aí você encerra essa receita, certo? A parte do GPS você tem ali, em 50 metros, vira à esquerda, vira à direita, dirija 7 km em linha reta e tudo mais. Então é um conjunto de regras aqui, de instruções, certo? Que alguém vai seguir. E nós vamos pensar isso aqui, usando esses exemplos para a gente construir os nossos aplicativos. Cada botão que a gente for programar vai ser um conjunto de instruções, um conjunto de regras, certo? Para a gente pensar um pouquinho, usando alguns exemplos que talvez vocês conheçam mais, certo? Aqui eu vou usar um exemplo envolvendo o jogo de videogame Dark Souls, embora eu mesmo nunca tenha jogado, eu parei na época do PlayStation 2, certo? Mas, por exemplo, o Dark Souls ele é famoso porque ele tem uma dificuldade bem alta, né? E tem essa tela aqui de You Died, né? Que você morreu, que é bem... costuma aparecer bastante, porque é um jogo muito difícil. Então vamos supor que você esteja com o seu personagem lutando contra um dos chefões aqui, um dos bosses, e o chefão te deu um dano, certo? Então, na cabeça ali, né? No computador, no processamento do jogo, toda vez que o personagem tomar um dano, ele vai executar um algoritmo para ver se o personagem morreu ou não, certo? Então, se o personagem tomou um dano, né? Até parece uma coisa meio injusta, né? Um dragão gigantesco e um carinha com uma armadura aqui. Mas quando o personagem tomar um dano, ele vai rodar o seguinte algoritmo, né? Entre muitas aspas aqui, uma exemplificação. Se, a gente vai usar muito esses três condicionais aqui, se, então, se não. Se uma condição for dada, for obedecida, então ele vai executar um passo, se não, né, se for o oposto, ele vai ser outro. Então a gente pode pensar aqui, usando Dark Souls de exemplo. Se os pontos de vida do personagem continuarem maior que zero, ele ainda tiver um tequinho na barra de energia dele, então o jogo vai continuar. Se não, ele vai morrer, vai dar game over, vai aparecer You Died, né? O se não seria, vamos pensar assim, no contrário dessa instrução aqui, ó. Se tiver vida, se for maior que zero, se não, qual que é o contrário de ser maior que zero? Ser igual a zero, né? Então ele morreu, certo? Ó, vamos pensar isso aqui com um fluxograma. Quando o personagem toma dano, o algoritmo vai analisar os pontos de vida. Se ele tiver pontos de vida, se for maior do que zero, então o jogo continua. Se não, ele vai tomar um game over, certo? Continuando na linha dos jogos aqui para exemplificar esse pensamento algorítmico, né? Eu gosto muito de Pokémon, o jogo, o desenho, o mangá e principalmente o card game, certo? Então eu vou usar 3 exemplos aqui de cards em que o efeito de um ataque deles aqui envolvem um algoritmo, certo? Então, por exemplo, esse card aqui do Charizard X, né? Para quem nunca jogou, eu recomendo muito o Pokémon TCG Pocket, que é de celular, que é bem mais simples do que o físico, né? Eu gosto muito, envolve muito raciocínio, estratégia e pensamento algorítmico, né? Pensamento computacional. Então, esse exemplo aqui do Charizard X, ele tem 2 ataques, certo? Então, ele tem esse segundo ataque aqui, Tempestade Carmim. O Pokémon, você tem que, para você ganhar, você tem que nocautear o card do Pokémon adversário. Então, nesse ataque dele, Tempestade Carmim, ele causa 200 de dano e tem um efeito aqui que ele tem que descartar 2 energias desse Pokémon. Então, imagine quando a pessoa está jogando lá no celular, ele usa esse ataque do Charizard X, o programa, né, o jogo vai rodar um algoritmo que vai dizer o seguinte, ó, quando ele apertar o botãozinho de Tempestade Carmim, o que ele vai fazer? Ele vai executar essas 2 funções aqui, causar 200 de dano e descartar 2 energias de fogo do Pokémon, certo? Ainda a gente podia até pensar um pouco antes, né? O se então, se não, né? Se o Pokémon tiver 2 energias de fogo e outras 2 energias quaisquer, aí você pode usar esse ataque. Se não, aí ele vai desabilitar a opção de usar esse ataque, porque você tem que ter essa quantidade de energias.
Um outro exemplo aqui, eu vou usar o Pokémon Muk. Ele é um Pokémon venenoso e ele tem um ataque aqui que chama Venoshock. Ele dá 70 ou mais de dano, se essa condição for obedecida. Se o Pokémon ativo do seu oponente estiver envenenado, é uma condição, né? Existem ataques, habilidades que deixam o Pokémon envenenado, esse ataque causará 50 pontos de dano a mais. Então, como que a gente pode pensar nisso aqui, colocando na forma de um algoritmo? Quando o Muk usar o Venoshock, a gente vai pensar aqui, se o alvo já estiver envenenado, então ele vai causar 120 de dano, porque é o 70, né, desse dano base, e mais 50 se o Pokémon estiver envenenado. Se não, ele vai causar só 70 pontos de dano, certo? Então isso aqui a gente pode pegar esse jogo, essa carta aqui em específico, e pensar nela como seria o algoritmo desse ataque. E o último exemplo aqui, ó, é o Donphan EX, ele tem esse ataque, eu acabei pegando a carta em inglês aqui, o ataque chamado de Gigantic Press. Então ele diz o seguinte, com uma energia, se ele tiver uma energia, ele pode usar o ataque, que dá 50 de dano, e se ele tiver duas energias extras, né, ou seja, além dessa primeira energia lutador, o ataque dá mais 60 pontos de dano. Então, se o Donphan tiver duas energias extras, então ele vai causar 110 de dano. Se não, aí ele vai causar só aqueles 50 pontos de dano, certo? Então esse se então, se não, vamos chamar assim de a nossa base aqui do pensamento algorítmico, certo? Isso vai ficar ainda mais claro mais para frente. E pensando isso aqui no aplicativo, certo? No terceiro vídeo dessa série, a gente vai montar esse aplicativo de exemplo, né? Uma coisa bem simples aqui. E a gente vai mostrar os botões e tudo mais. Mas pensando aqui, ó, no que a gente viu aqui, eu peguei o ataque, né, dos Pokémon, ou até aquela situação do Dark Souls, e fizemos aqui uma espécie de fluxograma. É mais fácil ainda de programar no App Inventor do que pensar naqueles fluxogramas. Então aqui eu tenho a tela do aplicativo, né, tenho o título dele, Lanchão do Milton, tem o papel de parede dele, e esses dois retângulos cinzas aqui são botões, certo? Então, quando eu apertar nesse botão Nossos Lanches, o que eu quero que ele faça? Ainda não tem nenhum sem então se não, certo? É um comando bem básico. Eu vou apertar o botão e ele vai fazer aquilo que eu pedi. Ele vai abrir a página Nossos Lanches, certo? Quando eu apertar esse botão, ele vai vir para essa outra tela aqui. E aí nessa outra tela, que eu até mostrei um exemplo, a gente vai abordar isso aqui de maneira mais completa, né? Mas essa aqui é a maneira como você vai dar instrução para o App Inventor fazer isso. Quando o botãozinho Nossos Lanches for clicado, é para abrir uma outra tela, e aqui está o nome dessa tela. Só coloquei para ilustrar, certo? E nessa outra tela aqui, Nossos Lanches, eu tenho o botão Tela Inicial. Quando eu apertar, ele vai voltar para aquela primeira tela. Eu tenho 4 botões com nomes de lanches aqui, certo? E o que eu quero que aconteça? Cada vez que eu apertar, tem uma imagem aqui também, né, de um garfo e faca. Cada vez que eu apertar um desses botões, eu quero que essa imagem seja substituída pela imagem do lanche, né, o lanche que foi apertado, né? Então, mudar a imagem inicial para a imagem do lanche selecionado, que ficaria assim, ó. Dei um exemplo aqui, tá vendo? Assim vai ser como aparece no celular. Aí a pessoa apertou lá, Smash Burger, ele muda. Apertou X Salada, ele muda aqui. Apertou X Tudo, e ele vai mudando os lanches, certo? Aqui tem a programação, não é uma coisa difícil, ela é bem simples na verdade, certo? Mas isso aqui foi só pra gente ter uma ligeira noção do que é um algoritmo, certo? E a gente vai usar muito essa estrutura do se, então, se não.